Opa, muito bom dia, evangelista Aguinaldo Furtoso falando, que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Como entender o propósito de Deus para a minha vida? Como saber qual é o propósito que Deus tem para mim, para a minha vida? Como descobrir, como saber o que Deus tem para mim? Esta é uma pergunta que tem remexido nos nossos corações. Eu acho que é a pergunta clássica da vida de todo homem, de todo ser humano. Qualquer pessoa tem essa pergunta no seu coração. Qual que é o propósito de Deus para mim? O que Deus tem reservado para a minha vida? O que Deus tem reservado para mim? Eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse tema nesse vídeo de hoje. Então vem comigo e vamos conversar um pouquinho. Com toda certeza você já se fez essa pergunta. Com toda certeza já passou pela sua cabeça, essa pergunta já pairou no seu coração. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para mim? O que Deus tem reservado para mim? E essas perguntas, elas permeiam o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, principalmente em momentos em que nós começamos a olhar para as nossas vidas e nós começamos a achar que nós estamos sendo infrutíferos. Nós começamos a olhar para as nossas vidas e começamos a observar que a nossa existência aparentemente não está tendo muita utilidade. Aparentemente eu não encontro um caminho, eu não encontro uma direção, eu não sei para onde ir, eu não sei por que caminho seguir, eu não sei o que fazer. E aí começam-se as perguntas: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o plano de Deus para mim? Deus tem uma obra comigo, Deus tem uma obra para ser realizada através da minha vida. E aqui, irmãos, nós fazemos muitas confusões, nós começamos a nos confundir entre muitas perguntas que muitas vezes acabam ficando sem respostas, justamente porque nós começamos a embolar tudo, a embaralhar tudo, e nós não conseguimos chegar a lugar nenhum e entender nada. Então eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, e a primeira pergunta que fica para os nossos corações e que nós vamos começar a entender nessa oportunidade é: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é a obra de Deus? Qual é o desejo de Deus para a minha vida? Essa é uma pergunta que começa a ser respondida para os nossos corações lá no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, no seu versículo de número 29, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, observa a leitura: porque quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Observa que o propósito primário e principal de Deus para as nossas vidas, e isso engloba a humanidade, a todos os homens, o propósito principal, o propósito central de Deus para a humanidade é que sejamos iguais a Cristo, ou seja, imitadores de Cristo. Observa a leitura que nós acabamos de fazer. Deus nos predestinou, ou seja, antes de tudo, Deus nos destinou a sermos iguais a Cristo, parecidos com Cristo, que vivamos como Cristo viveu, que nós o imitemos. O homem, observa, se perdeu lá no jardim quando o homem pecou, quando o homem transgrediu contra as ordenanças de Deus. Esse não era o propósito de Deus, que o homem pecasse e que o homem se enveredasse por este caminho. O propósito central de Deus, desde a criação de Adão e Eva lá no jardim, é que eles fossem seres perfeitos, é que eles fossem retos, é que eles fossem bons, é que eles fossem amorosos, que eles tivessem bom caráter, boa índole, que eles vivessem da forma correta, da forma que Deus os criou e os predestinou para ser. Mas o pecado os desviou do caminho. O pecado os tirou da direção e do projeto que Deus
os tinha colocado. E agora, como entrou-se o pecado, entrou todas as coisas erradas e o homem se perdeu ao longo do caminho. Então agora veio Jesus Cristo, pagando o preço pelos nossos pecados, vivendo na terra como homem, como um ser humano comum, apesar de ser Deus, vivendo 100% como Deus, mas também 100% como homem, e dando-nos o exemplo, mostrando-nos com a sua vida, a sua vivência pessoal na terra, como é que o homem tem que se comportar, como é que o homem tem que viver, como era para o homem ter vivido desde Adão e Eva lá no jardim. Então agora Jesus nos deu o exemplo e deixou-nos o caminho, o passo a passo, para que nós vivamos como ele viveu. É por isso que Isaías, lá no capítulo de número 53, vai dizer assim: nas suas pisaduras somos sarados. Ou seja, se nós andarmos no caminho que Cristo andou, se nós vivermos como Cristo viveu, nós viveremos bem, nós seremos sãos, sarados, curados e estaremos dentro do propósito de Deus sido alcançado por Jesus. Então observa, o principal propósito de Deus para a vida do homem é que o homem seja imitador de seu filho, que o homem seja imitador de Cristo. Observa o propósito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos mostra o seu propósito lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1. O apóstolo Paulo vai dizer assim àquele povo: ei, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo disse: eu imito a Cristo. Esse é o meu propósito. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. Eu estou cumprindo o propósito de Deus para a minha vida, imitar a Cristo. Paulo estava falando para um povo que não conheceu a Jesus, que não conhecia Jesus. Então, se Paulo dissesse para eles assim: ei, imite a Jesus, eles talvez não saberiam como fazer isso, porque eles não tinham acesso à Bíblia, à palavra de Deus, como nós temos hoje. Então, como eles não conheceram a Jesus, Paulo está dizendo assim: olhem para mim, veja o que eu faço, imite a mim assim como eu imito a Jesus, e vocês estarão imitando a ele. Então entenda, Romanos 8:29, o propósito primário de Deus para as nossas vidas, central, para toda a humanidade, é que nós sejamos como Cristo, que nós sejamos imitadores de Cristo, que nós vivemos como ele viveu, que nós andemos como ele andou, que nós falemos como ele falou, que nós nos comportemos como ele se comportou, que nós amemos como ele amou. Observa, Paulo está deixando claro isso nesse texto que nós acabamos de ler. Qual é o propósito central de Deus para a vida do homem? E em 1 Coríntios 11:1, que foi onde nós acabamos de ler também, Paulo disse: a minha missão, sejam meus imitadores assim como eu imito a Cristo. Então o propósito de Deus para a vida da humanidade é que nós imitemos a Cristo, que nós andemos como Cristo andou, que nós sejamos pais, filhos, amigos, companheiros, servos de Deus, assim como o Senhor Jesus Cristo. Por que tudo isso? Porque agora vem a segunda pergunta: qual é a minha missão na terra? Porque existe uma diferença entre o propósito e missão. O propósito é aquilo que Deus me deu. A missão é aquilo que eu vou desempenhar. Então o propósito é que eu seja igual a Cristo. A minha missão é aquilo que eu vou fazer na terra. É aquilo que eu vou desenvolver na terra. É a maneira ou é a situação, é a obra pela qual Deus vai se revelar através da minha vida. E muitas pessoas se perguntam: qual é a minha missão? E eu vou responder para você agora. Não tem como você descobrir a sua missão sem você primeiro entender o propósito. Sem você primeiro entrar no propósito de Deus. Para que você descubra qual é a sua missão, a sua vocação, aquilo para o que Deus te chamou para você viver aqui na terra, você precisa estar no propósito. Por quê? Porque depois que você entrar no propósito e você estiver andando com Cristo, caminhando com Cristo, vivendo com Cristo, a convivência com Jesus, o andar com Jesus, o viver com Jesus, vai revelar para você no caminho
o que Deus vai fazer através da tua vida na terra. E isso é relativo, porque tem pessoas que foi escolhida e tem pessoas que ela apresenta a Cristo na sua vida sendo um grande empresário. Tem pessoas que a sua missão foi ser um grande empresário. Tem pessoas que a sua missão foi ser um grande comerciante. Tem pessoas que a sua missão foi ser um grande pregador. Tem pessoas que a sua missão foi ser um cantor. Tem pessoas que a sua missão foi exercer um ministério de oração. A pessoa, quando ela dobra os joelhos para orar, ela não para mais, ela tem palavras para orar a noite inteira, ela exerce o ministério da oração. Tem pessoas que foi chamada para ser intercessora, ela tem um amor tão grande dentro de si que ela começa a orar pelos outros e ela ora horas, ela intercede horas pela vida de outras pessoas. Só que esta missão você vai descobrir através do propósito. Então primeiro vem o propósito, que é nós decidirmos e nós aceitarmos que nós precisamos sermos imitadores de Cristo e andar como Cristo, e depois andando com Cristo, no caminho com Cristo, todas as outras coisas elas vão se encaixando na nossa vida, e esta pessoa que agora anda com Cristo, ela passa a se tornar um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom funcionário, um bom empresário, um bom comerciante, e aquilo tudo na vida dela começa a fluir. Por quê? Porque tudo está ligado na árvore central, que é Jesus Cristo. Jesus disse lá em João 15,5, na parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. João também disse lá em João capítulo 1, no versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas foi feita por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então observa, não tem como, não existe meios de que nada seja realizado distante de Jesus. Então o principal é nós entendermos que Romanos 8:29, ele nos apresenta o propósito central de Deus para toda a humanidade. Que nós sejamos parecidos com Cristo, que nós imitemos a Cristo, que nós andemos com Cristo. A partir daqui, todas as outras coisas vão se manifestar no caminho, elas vão aparecer no seu caminho. Você só vai descobrir a tua missão de vida na terra se você entender que você precisa primeiro estar no propósito de Deus, que é estar andando com Cristo, caminhando com Cristo, imitando a Cristo. Todas as outras coisas vão aparecendo depois e você vai glorificar o nome de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de luz ao teu entendimento através dessa palavra tão rápida, e que o nome do Senhor possa ser glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar para a glória de Deus. Maravilhoso Deus e glorioso Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na tua presença, ó Pai querido, aonde mais uma vez, Senhor, os nossos corações se unem, Pai querido, em oração diante da tua presença, para clamarmos ao Senhor e para buscarmos ao Senhor, ó Pai, porque nós somos dependentes da tua graça, da tua misericórdia, nós somos dependentes, Senhor, do teu amor e do teu poder. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, confirma, Senhor, a bênção, a vitória sobre a vida de cada um dos meus irmãos nessa hora. Pai querido, estas pessoas, Senhor, que têm se perguntado tantas vezes no seu coração, meu Deus, qual é o propósito do Senhor para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem reservado para mim? Como eu posso saber o que o Senhor preparou para mim na terra? Meu Deus amado e meu Pai querido, que esta palavra, Senhor, possa entrar no coração dessa pessoa e que o teu Espírito Santo, que é quem convence o homem, Pai querido, o teu Espírito Santo é que é o pregador. Pai querido, que o teu Espírito possa confirmar no coração dessa pessoa a tua palavra, que o teu Espírito possa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, esclarecer, Pai querido, melhor no coração dessa pessoa, e aquilo, meu Pai, que eu não consegui, meu Deus, explicar com palavras humanas, que o teu Espírito venha explicar com o teu poder, com a tua presença, com a tua palavra, meu Deus amado, no coração dessa pessoa, na mente, no entendimento.
propósito. Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda os teus filhos, ó Pai, a segurarem na tua mão, a andarem com o Senhor. Meu Deus, ajuda os teus filhos, ó Pai querido, a cada dia mais e mais a se dedicarem a estar perto do Senhor, a imitar a Cristo, Pai querido, para sermos, Pai querido, a cada dia mais e mais imitadores do Senhor, que nós vivamos como o Senhor viveu, que nós andemos como o Senhor andou, Pai querido, que nós falemos como o Senhor falou, que nós cumpramos a obra do nosso Deus, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo também a cumpriu. Pai, em nome de Jesus Cristo, honra a fé dos teus filhos, honra o coração de cada um deles, abre os caminhos, prepara os caminhos, Senhor, para que o teu povo possa andar, e por onde eles andarem, meu Pai, a tua presença venha refletir na vida de cada um deles, que seja visto, Pai querido, por tudo e por todos, por onde eles andarem, que o teu Espírito está com eles, que eles estão imitando a Cristo, Pai querido, a cada dia na sua vida, no seu andar, no seu falar e no seu caminhar. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um dos teus filhos neste dia, honra o caminho deles, abra as portas por onde eles andarem, prepara, Pai querido, Senhor, um caminho de milagre para os teus servos, para que por onde eles forem, Senhor, eles experimentem, Pai querido, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Esta é a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo nós oramos, e certo da vitória, Pai, nós já agradecemos, porque cremos que o Senhor está trabalhando e operando sobre cada um de nós, expressando a tua glória e o teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, e graças a Deus. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial, guarda essa palavra no teu coração. Lembre-se, o propósito central de Deus para todo homem é que nós sejamos imitadores de seu Filho Jesus. A missão de cada um aqui na terra, aquilo que nós vamos fazer e nós vamos desenvolver aqui na terra, para que nós expressemos no mundo físico a glória de Deus, nós vamos descobrir andando com Cristo, caminhando com Cristo, no andar com Ele. Tá bom? Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Você que ainda não deixou o seu joinha, deixe o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Lembrando que quando você clica em inscrever-se, você deixa o teu nome, tá bom? Na lista de oração. E nós estamos aqui diariamente nessa corrente de oração que envolve centenas de pessoas orando e clamando a Deus pela tua vida, e eu tenho certeza absoluta que Deus fará milagres e maravilha na tua história. Não se inscreva no canal, deixa o teu nome, participa, tá bom? Assista os conteúdos, assista essas palavras, reflexões todas as manhãs, para que você cresça no conhecimento de Cristo, que é a palavra, e possa viver cada dia mais e mais com Cristo e cumprir o propósito, que é ser imitador de Cristo aqui na terra, andar como Ele andou, tá bom? Beijo no teu coração, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, e não se esqueça nunca, vai lá e brilha, porque o Senhor é contigo. Tchau.